Federal. Questão 22. Servidor público, ocupante de cargo de chefia, grou um colega de trabalho, sediando sexualmente a secretária da repartição, onde ambos trabalham, cantando a menina lá e tal. E, em solidariedade a esse colega, não denunciou o ato. Nessa situação, como a motivação original para a omissão do fato foi o espírito de solidariedade, a atitude do servidor não pode ser caracterizada como desvio ético. Errado, fez coisa errada, tem que comunicar ao superior. Mesmo que seja teu parceirão, teu amigo, fez errado, tem que ser corrigido. 23. Permite-se que o servidor deixe de utilizar avanços tecnológicos disponíveis para atendimento ao seu ofício? Tipo assim, lá na PRF chegou uma tecnologia nova. Ah, gente, eu não gosto de modernidade, eu não gosto. Veio um bafômetro lá de última geração. Não, gente, eu vou no bafo mesmo, eu chego perto e aí eu vejo se tem bafo, se não tem bafo de álcool. Você pode deixar de utilizar a tecnologia? Não pode, tá? Se veio a tecnologia, você tem que aprender a utilizá-la. É teu dever. Porque a tecnologia, ela vem sempre para atender o interesse público. Então, você tem que usar a tecnologia. 24. É vedado ao servidor público retirar da repartição pública qualquer documento pertencente ao patrimônio público, salvo se estiver legalmente autorizado. Correto. Não pode retirar nada na repartição, nada da repartição sem autorização. 25. Contou uma história. Eduardo está no estágio probatório, frequentemente se ausenta do trabalho e quando volta está bêbado. Em razão desses fatos, a comissão de ética, tendo apreciado a conduta do servidor, decidiu aplicar a ele, que pena? Advertência. Quem aplicou essa pena, gente? A comissão ética aplicou que pena? Advertência. Eduardo foi então reprovado no estágio probatório e por isso foi demitido. Essa é a história. Aí vem a assertiva. Certo ou errado? A conduta de Eduardo, que se ausentava do trabalho e quando comparecia estava embriagado, violou deveres e vedações impostas ao servidor público pelo Código de Ética? Certamente, tá? Agora eu faço mais uma pergunta. O fato da comissão de ética ter aplicado advertência, foi certo isso? Não, porque a comissão de ética só pode aplicar para você censura. A advertência seria no processo disciplinar, lá pela 8.112, que pode ter também. Mas no processo ético, a comissão de ética vai aplicar o que para ele? Censura. Essa penalidade está errada. E tem outro erro que eu quero que tu enxergue. O reprovado em estágio probatório, ele é exonerado ou demitido? O reprovado, a pessoa que não atendeu, exonerado, muito bem. O demitido é pelo PAD, o demitido é o sujeito que praticou infração gravíssima, sofreu processo disciplinar e foi demitido. O reprovado no estágio probatório, por mais que ele tenha contraditório e ampla defesa, porque você tem o direito de rebater, anota lá os conceitos, né? Você tem o direito de questionar conceitos, avaliações negativas no estágio probatório. Então, vai ter direito a ampla defesa contraditório, mas no estágio probatório eles não estão te acusando da prática de uma infração. No resultado do estágio probatório, eles só vão te dizer que você não atendeu os requisitos de assiduidade, disciplina, responsabilidade, né, que eles desejavam de você. Então, eles vão te reprovar no probatório. Você tem contraditório? Sim, mas você não vai ser demitido, você será exonerado. Então, seriam outras afirmativas. Às vezes, eles misturam Lei 8.112 com Código de Ética, Lei de Improbidade com Código de Ética, vão fazendo umas misturanças. 26.
É vedado ao servidor público manter-se habitualmente embriagado, ainda que fora do serviço? Certo. Você não pode chegar embriagado no serviço nem uma única vez. É proibido, tá? E você também não pode ser visto habitualmente embriagado por aí, tá? Então, contenham-se. Depois, lembre-se, que coisa feia. Você é um PRF maravilhoso, maravilhosa, com aquela farda honrada, e aí você é um bêbado, porque todo mundo sabe que tu é um bêbado, que tu vive caindo naquele bar do seu Dino no final de semana, entendeu? Então, isso não se espera de um PRF. Né? O PRF é um cara saudável, um cara bonito, uma linda, é outro nível. Não pode ser um bêbado, tá? Então, não pode. E o que seria habitualmente? Eu já li sobre isso, assim. É você ser visto com muita frequência. Gente, não é bebendo uma cerveja com os amigos no bar do seu Dino. É o sujeito que perde completamente, que não faz o 4, aqueles negócios, né? O cara que perde completamente a compostura, a linha, seria isso. E não é uma vez, tá, gente? É em caráter de habitualidade, né? Não é tomar um porre na vida, não é isso que está falando. Mas é uma pessoa assim, é um alcoólatra, praticamente, né? Uma pessoa que está no vício, que está perdido na bebida, enfim. Entenderam, né? Bom, comissão de ética. A PRF tem uma comissão de ética, meus queridos? Tem. Quantos componentes tem a comissão de ética? 3 componentes. Tem os suplentes, lógico, mas tem aqueles 3 titulares. Precisam ser servidores efetivos, tá, gente? Tem que ser concursado. É uma exigência do decreto. Aqueles que vão compor a comissão de ética precisam ser servidores efetivos permanentes lá da instituição. Essa comissão de ética vai abrir o processo ético e ela tem competência de te aplicar que penalidade? Censura. Então, vamos às questões. 27. Bruno, tem uma historinha. Bruno é servidor contratado temporariamente para prestar serviços a determinado órgão, praticou uma conduta vedada pelo Código de Ética. Aí analise. Se para a infração praticada por Bruno estiverem previstas as penalidades de advertência ou suspensão, a comissão de ética será competente para, após o regular procedimento, aplicar diretamente a penalidade? Não, porque ela não pode aplicar o quê, gente? Advertência ou suspensão. Ela tem que aplicar o quê? Censura. 28. Eduardo, servidor que está no estágio probatório, frequentemente se ausentava e quando voltava estava bêbado, e aí foi reprovado no estágio probatório e por isso que ele foi demitido. Aquela mesma. Aí vem uma pergunta. A penalidade de advertência aplicada pela comissão de ética encontrava-se prevista no Código de Ética Profissional do Servidor? Errado, porque lá só tem pena de censura. Muito bem. 29. A comissão de ética somente pode aplicar a pena de censura ao servidor faltoso? Certo, ela só pode aplicar pena de censura. Mais uma. A comissão de ética poderá aplicar pena de demissão? Não, porque ela só pode aplicar pena de censura. E uma última informação importante do teu código. Quem é considerado servidor? Gente, quando você estuda a Lei 8.112, que é o teu estatuto, está lá dizendo, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Servidor é a pessoa que assumiu cargo público. Esse conceito, gente, é um conceito estrito, só para a Lei 8.112. O conceito de servidor no Código de Ética é muito amplo. Quem é servidor público sujeito ao Código de Ética? Gente, se tiver uma barata exercendo uma função pública, a repartição, ela é considerada servidor. Então, pensa numa unidade da PRF, um posto da PRF. Aí tem vocês, RIEFs, lógico, vocês são os servidores lá, titulares do cargo. Mas vamos imaginar que a PRF contratou
uma empresa de limpeza, que de vez em quando manda seus funcionários da empresa de limpeza, que foi contratada por licitação, para limpar aquela unidade da PRF. Aquelas pessoas que estão limpando, ajeitando a tua sala ali, pá, ele é sujeito ao Código de Ética? Sim. Sim. Mesmo terceirizados, eles estão sujeitos ao Código de Ética. Vamos imaginar que você trabalha numa unidade da administração que aceita estagiários. O estagiário, aquele aprendiz, né, está lá fazendo estágio, ele é servidor público, o estagiário, aos olhos da Lei 8.112? Não, mas para o Código de Ética, sim. Gente, o Código de Ética, ele adota o conceito de servidor em sentido amplo. É toda pessoa que está lá, contratada direta ou indiretamente, um terceirizado é um indireto, que está ali exercendo uma função pública. Aquele que está exercendo uma função pública, mesmo que temporariamente, mesmo sem remuneração, é considerado sujeito ao Código de Ética. Então vamos às questões. Questão 31. Carlos, formado em medicina, foi contratado temporariamente, contratado temporariamente, agora tem muitos na pandemia, né? Médico, enfermeiro, contratado temporariamente pela União para atuar na rede de saúde do Rio de Janeiro nas Olimpíadas de 2016. Durante o expediente, ao atender um paciente que fazia uma consulta de rotina, não emergencial, o Carlos, sem conhecimento técnico nem capacidade prévia, resolveu operar sozinho um aparelho de ressonância magnética, danificando-o e gerando um prejuízo de mais de R$1 milhão ao hospital. A comissão de ética, ao analisar a conduta de Carlos, concluiu que essa conduta seria passível de punição com a penalidade de advertência, isso aos olhos da ética, tá? Eu falei advertência? A censura que está aqui, ok? Mas deixou de aplicá-la por se tratar de um servidor temporário. Aí vem a pergunta. A comissão de ética agiu em desacordo ao Código de Ética? Sim, porque mesmo ele sendo um temporário, ele deveria ter sido punido com censura. Mais uma, 33. Não são considerados, 32, não são considerados servidores públicos para fins de apuração de comportamento ético pela comissão de ética aqueles que prestam serviço de natureza excepcional à administração com ou sem remuneração. Errado, são considerados também, mesmo que contratados de forma excepcional, temporária, mesmo que sem remuneração. Por exemplo, o mesário da eleição. O mesário, ele é um cidadão que foi convocado para o serviço eleitoral. Naquele dia, ele é um servidor público, mesmo que sem remuneração, e está sujeito ao Código de Ética. 33. Bruno, servidor contratado temporariamente para prestar serviços a determinado órgão, praticou conduta vedada aos servidores públicos pelo Código de Ética. A partir dessa situação, analise. Mesmo prestando serviço de natureza temporária, Bruno está sujeito ao Decreto 171? Certo, está. 34. Nos órgãos públicos federais, entre os servidores sujeitos à apuração de desvio ético, não estão incluídos colaboradores terceirizados como vigilantes, brigadistas, certo ou errado? Errado, estão sujeitos ao Código de Ética. E aí, gente, cai muito, muito. E aí eu te dei mais um batidão de questões, o quê? Extras aqui, tá com gabarito, você pode fazer em casa, de boas. Mas agora eu vou partir para um outro decreto, se vocês me permitirem. Porque acho que a gente viu um pouquinho do código, acho que a gente viu legal, mas tem um batidão de mais 15, 16 questões só sobre o Código de Ética. Agora eu quero trabalhar com vocês um outro decreto, que também está no teu conteúdo programático. Vocês se importam muito do intervalo, gente? Posso tocar? Posso tocar, né?
Só para a gente poder ver um pouquinho mais. Quem precisar beber uma água, banheiro, vai rapidinho e volta, tá? Vamos tocar. Eu quero te apresentar um pouco o decreto 6.029, está no teu conteúdo programático, não caiu na PRF ainda, é a primeira vez que está sendo cobrado, tá? E aqui você tem um decreto que complementa esse decreto que a gente acabou de estudar. Ele complementa, é como se fosse continuar aquele assunto, tá? E ele fala basicamente do sistema de gestão da ética. Então, o que você entendeu até agora? Que em 1994, eles resolveram fazer um código de ética. E o máximo que eles fizeram foi o código e dizer que cada órgão deveria ter uma comissão de ética. E dizer que se o servidor praticar um desvio ético, aquela tal daquela comissão, que é composta por 3 servidores efetivos concursados, né? Que aquela comissão vai aplicar que penalidade mesmo? Censura. Beleza. Só que os anos se passaram e em 2007, o presidente da República na época, ele entendeu que, poxa, deveríamos ter assim um sistema para tomar conta dessa ética toda que foi falada até então, né? Porque assim, adianta ter um código? Lembra que cada indivíduo valora aquilo do jeito que ele quer. Então tem servidor que respeita o código, tem servidor que não respeita. Então eles resolveram criar um sistema para fortalecer a ética dentro do serviço público, tá? E esse sistema de gestão da ética, ele tem alguns objetivos, que seria integrar os órgãos em ações para promover a ética, contribuir para implementar políticas públicas de transparência, de acesso à informação. Tá, beleza. Isso caiu na prova, numa questão CESP. Aí vem o raciocínio. Se eu te falei que esse decreto complementa o anterior, lembra que eu te disse que esse código de ética é para que tipo de servidor? Quem assinou o decreto 171 que trouxe o código de ética? Vamos para o título. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Federal, tá? Então, o que acontece? Sistema, olha a pergunta de prova. O sistema de gestão da ética do poder, naquela caixinha, estão vendo a questão? É CESP, tá, gente? O sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal, que foi instituído pelo Decreto 6029 de 2007, tem por finalidade promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do poder público, do Poder Executivo Federal, estadual e municipal. Certo ou errado? Errado. Só pega que poder? Federal. Tá? Esse aqui é um decreto federal. Ele não atinge município, ele não atinge os estados. O certo é que cada estado faça o seu código de ética, cada município faça o seu código de ética, porque esse aqui é federal. E esse sistema da ética que está sendo trabalhado aqui é no âmbito federal. E por que você estuda? Porque cai na tua prova, porque você será um servidor público federal. Artigo 2º, esse aqui é importante. Integra o sistema de ética. Então, esse sistema que eles resolveram criar integra que órgãos? A CEP. CEP. O que é CEP, gente? Comissão de Ética Pública. Depois tem as comissões de ética do Decreto 171 que acabamos de estudar. E, por fim, as demais comissões éticas ligadas a profissões. Então, vamos lá. Quando eu falo que o Poder Público Federal criou um sistema para gerir a ética, eu estou falando que o governo federal criou a CEP, as comissões de ética dentro de cada órgão, que a gente acabou de estudar no decreto passado. Lembra aquela comissão de ética que todo órgão tem que ter, composta por quantos servidores? 3, tá? Além dessas comissões de cada órgão,
ainda vão existir as comissões de ética profissionais, porque dependendo do servidor público, esse servidor público, além desse código de ética que a gente acabou de estudar, ele ainda é direcionado pelo código de ética profissional. Pensa assim, ó, um médico do SUS, um médico de um hospital federal, ele tem que obedecer esse código de ética do servidor federal que a gente acabou de estudar, e ele ainda tem que obedecer o código de ética médica, porque está ligado à sua profissão. Então, ele está sujeito a duas comissões de ética. A comissão de ética do hospital que ele trabalha, do órgão que ele trabalha, do Ministério da Saúde, e a comissão de ética da medicina, do órgão de classe que ele pertence. Entenderam isso? Tá? Vocês, como vocês não têm ali uma profissão regulamentada, né? Vocês vão ser PRFs. A tua função não está ligada a uma profissão regulamentada, como médico, dentista, engenheiro, arquiteto, advogado, né? Que tem a sua própria ética, vamos dizer, né? Então, vocês, a princípio, são regidos só pelo código de ética que a gente estudou e sujeitos à comissão de ética de quantos servidores? 3 servidores. Show? Mas tem a tal da CEP, que é a comissão das comissões. É como se fosse o Supremo Tribunal Federal, tá, gente? Mas de que assunto? Da ética. Então, quem gerencia o sistema da ética no Brasil é essa tal de CEP, Comissão de Ética Pública. E ela cai muito em prova, tá? Então, vamos falar da CEP um pouquinho? Quem é a CEP? A Comissão das Comissões. A Comissão de Ética Pública. Não esqueçam, a PRF tem uma comissão de ética. Com quantos servidores? 3. Mas além dessa comissão de ética da PRF, existe a CEP, a Comissão de Ética Pública. É um órgão maior. Compreenderam?